Dificilmente, mas é raro mesmo acontecer uma situação em que os filhos concordam com tudo, é muito harmonioso. Geralmente é aquela história, meu bem, quando morre meus bens, né? Vamos entender como é que funciona o inventário. É um processo importante dentro do direito de família, mas qual é a diferença do inventário para o testamento? Se tiver testamento, não precisa de inventário? Vamos esclarecer tudo? Eu tenho direito. Eu já estava com saudade dela, que estava pela Bahia. Boa tarde, Sheilinha. Boa tarde, Fê. Vou retomar ares com a cultura baiana e matar saudade também da minha família. Da sua terrinha, tá certa. Sheilinha, quando a gente fala inventário, testamento, a gente tá falando sobre dividir alguma coisa que alguém deixou, né? Ou que alguém mesmo que em vida ainda tenha. Mas a minha grande dúvida é, qual é a diferença entre testamento e inventário? Fernanda, tem várias diferenças, mas eu vou ser bem objetiva numa coisa que eu acho que faz a diferença para quem está nos assistindo. No inventário, eu vou poder dispor, dizer ainda em vida o que é e para quem é que eu vou doar os meus 50% disponível. Por mais que você esteja casada, você tenha filhos, constituiu família, mas você é obrigada a deixar 50% para os seus herdeiros, para o seu cônjuge, companheiro, para os seus filhos, mas 50% você tem toda a autonomia para fazer o que quiser dele. E é em vida que você consegue perceber e você vai ter a oportunidade de privilegiar as pessoas que realmente, às vezes, importa e faz toda a diferença na sua vida, Fernanda. Esses herdeiros, eles podem questionar esse seu desejo, que às vezes você quer dar para alguém que não é da sua família, que é alguém que não tem relação. Às vezes, enfim, você pode dar para quem você quiser. Exatamente, Fernanda. Você vai poder sim dar para quem você quiser estabelecer. Agora, o que você não vai poder é ultrapassar o valor do que você tem de 50% daquilo que é seu, que você pode dispor. Vamos pensar que eu tenho... Pensar numa casa. Uma casa. E essa 200 mil. 200 mil essa casa. Eu tenho uma companheira, foi construída durante a relação, o casamento, ela é meieira. Ela não é herdeira, ela é meieira. Então, 50% dessa casa é dela, tá? Ela tem aqueles 50% que é dela da casa e ele não vai. Então, a herança que ele dispõe é de 50%. A herança dele é 50%. 50% seria 100 mil. Só que desses 100 mil... que é dele, calma, os filhos não é meieiro. Então, a primeira coisa que você tem que separar é o que é a meação. E entendeu que é o direito do cônjuge, que é o dinheiro, é o direito da esposa. Então, a meação é do outro, que construiu junto, se for união estável, né, com partilha de bens. Então, ela tem direito a 50. Nem entra nem fala de inventário, isso não é inventário. Isso é a meação, tira o dela. E daqueles 100 reais, da casa que valia 200, daqueles 100 mil, ele pode, a pessoa, vamos pensar que o homem vai morrer primeiro, tá? Que eu vou puxar o saco das mulheres. Esses 100 mil, ele pode, Fernanda, dizer o seguinte, dessa casa, 50% dessa casa, realmente é da minha companheira. Os outros 25% eu vou distribuir, claro, para os meus herdeiros obrigatórios, se eu tenho filhos, né, eu tenho filhos, vão ser para os meus filhos. E esses outros que me restariam, os outros 50 mil, eu vou doar para uma pessoa, por exemplo, que foi uma pessoa que me acompanhou a vida toda, era uma pessoa, um sobrinho muito próximo, uma pessoa que me ajudou, que me salvou. Não precisa ter correlação sanguínea. Nenhuma, Fernanda. Entendi. Você pode dar para um cuidador, por exemplo. Você pode dar, sabe, aquele sobrinho que realmente cuidou de você. Em linhas gerais é assim, então, testamento, a pessoa em vida diz o que vai fazer com a parte que lhe é totalmente direito. Exato. E o inventário? E o testamento vai ser levado para o inventário. Tá entendendo? Em que período ele deve ser feito? Fernanda, a qualquer tempo. Você pode fazer com 16 anos, você já pode fazer o seu inventário. O seu testamento. Sim. Claro, você não tem patrimônio ainda nessa fase, quer dizer, alguns, né? Que nós temos a grande estrela do SBT. Não, mas no caso, ela já tinha dinheiro. Mas o inventário é com relação à morte. A morte. Tá, e esse fato é só você tem um abre prazo para resolver isso? Vamos pensar, olha, no testamento você pode a qualquer momento fazer esse testamento público, que é uma das modalidades, e dizer ali, por exemplo, para quem você quer deixar o privilegiar. Ou pegar um bem específico, dentre tantos que você tem, faz questão de dizer aquele carro, que é um carro de coleção, eu vou deixar para
fulano, e pronto, isso aí tá no testamento e as outras coisas se virem aí porque eu tenho, tá dentro do meu 50 que eu posso. Beleza. Quando vai abrir, ele falece, se ele mudar de ideia, se a pessoa não for correta, ao longo da vida ele pode alterar o tempo todo o testamento dele. A média de preço, hoje em dia, preço de hoje, despesas de cartório, em média de R$820 para fazer algo que você pode até estabelecer como é que pode ser até a sua morte, Fernanda. Caso você, por exemplo, depois que eu morri também, eu gostaria que X daquele dinheiro seja todo gasto com uma festa de despedida para os meus amigos no dia do meu velório. Tá, e isso está estabelecido. E tem que ser cumprido. E tem que ser cumprido. Então vamos pensar o seguinte, entendemos aqui testamento. E é muito bom, tenta fazer, gente. Vamos falar agora do inventário, porque na maioria das vezes as pessoas não fazem testamento e sobram para os herdeiros ou para os meieiros e herdeiros administrar o que fica, dividir o que fica e aí começa a confusão. Como é que funciona o processo de inventário, Sheilinha? Fernando, o processo de inventário hoje está cada vez mais fácil e a busca é realmente fazer em cartório. Mas olha, Fernanda, em cartório, com essa facilidade toda, só vai ocorrer se realmente tiver de comum acordo na hora da partilha, do arrolamento dos bens, está tudo definido, a gente sabe, não se incomoda, todo mundo vai dividir por igual, porque ele não deixou o testamento e é necessário fazer. Para você ter uma ideia, Fernanda, o testamento, ele é obrigado a ter uma certidão. Quando você vai fazer um inventário, tem que pegar uma certidão para ver se a pessoa realmente não deixou nenhum tipo de testamento. Né? De tão importante, não teve, então todo o patrimônio vai ser dividido para o meieiro, tá? E para os herdeiros. Agora imagina, Fê, que a nossa realidade é de casamentos, às vezes 3 casamentos, no relacionamento não deu certo, vai pro segundo, vai pro terceiro, e aí tem filho de um casamento, de 2, de 3, tem companheira que está agora, tem, não tem. Como é que fica essa situação? Se tiver bens, dependendo do regime, se eu tenho bens e eu não estou na constância do casamento, são bens que a gente chama de particulares, aí a companheira, né, ela vai poder ser herdeira do bem particular, que vai ser deixado também, e ela vai concorrer com os filhos dela, se ela tiver, e também com os filhos de outros casamentos. Fazer o inventário é caro, Sheila? Você falou aí que testamento é em média R$800, mas o inventário é caro? Fernanda, há um custo. Fernanda, há um custo sim, e o custo no Brasil, olha bem, eu vi essa frase recentemente e é bom porque é da minha área tributária. Viver no Brasil, o custo para viver no Brasil é muito caro, porque a gente paga imposto de renda muito alto para tudo, para gasolina, nossos 29%, que eu já discuti hoje na Jovem Pan, para várias coisas, vai até 37%, gasolina, é muito alto. Porém, gente, para morrer no Brasil é muito mais barato que qualquer outro país, porque o imposto de renda, o imposto que é o ITCD, que você paga para poder o Estado transferir esse patrimônio para os herdeiros, no Brasil vai até 8%, enquanto em outros países é 40%, é uma média de 30% e 40%. Todo o seu patrimônio, antes de você fazer o inventário, você tem que pagar. Só tem uma diferença, Sheilinha. Esses 20 e tanto, que a gente paga todo mês, né? 27,5 no imposto, a gente vai recolher. Só que para morrer só marca uma vez, então só paga 40% uma vez, né? Tá meio desvantagem. Exatamente lá. Né? Lá então, fora. Aqui vai até 8. É uma alíquota progressiva de 2 a 8. Por exemplo, se tiver um imóvel, o valor do imóvel é do valor dos bens Fernandinha, gerais. até um carro, até um bem que for de baixo valor, até 60 mil, o valor do imóvel para você poder fazer a escritura, ir para o cartório ou até em juízo, pode ser o valor menor. Se você não tiver, né, conseguir a justiça gratuita por alguns motivos, aí você vai ter que pagar, sim, 2% daquele valor. E é igual cinema, como diria a minha mãe, você paga antecipado. O imposto, a causa-morte, você paga antecipado. Então, há esse custo. E se as custas judiciais, e as custas judiciais também, que são altíssimas, chega a ser quase 10% sobre o valor todo do patrimônio. Você tem ainda outras aí, que são as custas do próprio cartório, se você for fazer, e se caro. A família não tem condição financeira para fazer isso? Fernanda, é isso, ele fica com capital imobilizado. Você não compraria uma casa de alguém de herdeiros que você não vai poder transferir para você. Aí você compra aquele que faz, você vai comprar uma casa que vale 200 mil, mas está uma briga. Você vai para o registro, está no nome da pessoa morta, que foi o pai. Todo mundo concorda em vender.
tá, mas como é que eu vou vender um imóvel que não tá ali? Como é que eu vou transferir? Vai ter sim que pagar, fazer todo o processo para eu ter a segurança jurídica para ele poder vender aquele imóvel. Muitas vezes, para fazer o inventário é obrigatório a presença do advogado, ou seja, em cartório ou em juízo. Então o advogado aí orienta, tenta entre o comprador e o vendedor, tentar antecipar alguma coisa para pagar as custas, para fazer o inventário, para só depois realmente concretizar, por exemplo, a venda de algum bem deixado em inventário. Ou seja, é burocrático, mas é necessário. E tem muitas dúvidas, viu? Fernanda, até porque fica todo mundo assim, mas a casa ainda nem tá no nome de mamãe já tá doente. Se ela morrer, como é que fica? Senhor... Upa, que problemão que você tem aí em suas mãos, porque você acaba sem poder realmente usufruir do patrimônio que os seus pais ou avós deixaram para você por falta de estar regulamentado. Vamos para a primeira rodada de dúvidas. Temos muitas mesmo. Vamos para a primeira, Desica? Solta aí, por favor. O pessoal de casa tá mandando muita dúvida. Sempre que tem esse tema, tem muita dúvida. Meu pai faleceu em abril desse ano. Meu irmão deu entrada no inventário. Ele pode receber o bem que meu pai deixou sem eu estar presente, sem eu ficar sabendo? Fernanda, aí aquela história, ele vai ter que fraudar, vai ter que dizer e apresentar toda uma documentação informando de que só é ele, por exemplo, de filho. E normalmente quando você vai fazer uma certidão de óbito, que é o documento, lá há uma declaração, quantos filhos deixou. Nenhum juiz vai fazer, nenhum cartório, quando pega a certidão de óbito, fala, deixou filhos. Se aparecer um só, filhos, ele vai fazer, ele vai pedir tanta certidão para saber se a pessoa teve ou não. Você pode realmente ir em cartório, dizer que só foi um, enganar, às vezes filhos que não estão registrados, você faz. Mas aquele que foi prejudicado e puder provar aquilo, anula com certeza o inventário. Agora, Sheilinha, sempre é nomeado, eu não sei se fala nomeado, o inventariante. Isso, é uma pessoa que vai ser responsável, Fê. Então, esse irmão dela pode estar sendo essa pessoa. Exato, né? Que é quem está indo atrás, buscar as coisas e saber, mas ele não pode receber nada sozinho para ele. Principalmente se você tem registro e tem tudo. E outra coisa, gente, vocês têm como acompanhar isso. Não deixa a coisa solta. Se tem alguém que assumiu essa responsabilidade diante do advogado, diante do processo, você tem que tomar toda, porque ele é o responsável, ele tem que lhe prestar conta. Isso. Como inventariante, ele vai lhe prestar conta de quanto gastou, porque as custas são altas. Você, muitas vezes, vai ter sim que ratear as despesas com cada um dos herdeiros. É isso. Até liberar o dinheiro, né? Até liberar o dinheiro. A Gê quer saber quanto tempo dura um inventariado. Minha amiga, um inventário pode durar anos. Sabe aquele ditado, às vezes tem terreno aqui solto de uma pessoa, você fala, que terreno maravilhoso, como é que ninguém investe? Por que ninguém compra? Por que ninguém constrói? Porque aquilo pode estar numa confusão tão grande de inventário que demora anos e anos, principalmente quando eu discordo do que me cabe. Por exemplo, eu sou um filho fora do casamento, que eu entrei com reconhecimento de paternidade, ou eu discordo completamente da avaliação que está sendo dada pelo Estado daquele imóvel. E aí são tantas questões que envolvem. E quando tem duas famílias, 3 famílias, e se questiona, não, eu sou atual, eu não sou. É tanta burocracia, porque o juiz não vai liberar o alvará para liberar um imóvel para registro ou de dinheiro depositado se te restar alguma dúvida que alguém está sendo prejudicado ou está fora do testamento, e claro, ou do inventário, e claro, sem pagar todas as custas inerentes a ele, viu? Ou seja, não tem um tempo determinado. Tem não. Enquanto não tiver consonância, acordo, concordância, não resolve Mas quando nada, você tem um acordo, Fernanda, você está bem orientado com o seu advogado e você já recolhe as custas, você recolhe o ITCD, que já também não é fácil no estado da Paraíba, você já faz o ITCD, já junta tudo, já faz o arrolamento ali, que é muito mais fácil, todo mundo sabe, eu vou ficar com a casa tal, ou a gente vai pegar todos os bens e coloca o nome dos 4 filhos que nós temos, dos 5 filhos, tá tudo certo, todo mundo concorda, beleza, ou faz em cartório, que é rápido, pode durar uma semana ou até 2, mas se não tiver concordância, o judiciário vai levar prolongando, né? O sogro, ela não se identificou, mas que o meu sogro faleceu e deixou um valor alto em conta ou poupança. O banco fala que a minha sogra não tem direito. Os filhos têm direito? Eles têm acesso a esse dinheiro? Fernanda, esse dinheiro não vai sair do banco se não for por meio de um alvará judicial. E esse alvará judicial, ele só vai sair depois de um inventário. E é nesse inventário que a gente vai descobrir se os filhos têm direito, se a sogra vai ter direito ou não. Porque se essa poupança, ela foi constituída durante o casamento, ela vai participar.
tá? Então, dependendo do regime, mas normalmente é muito raro separação total de bens ou coisas do tipo. Então, ela vai ter direito, sim. E pode ter uma certeza, o banco não solta, não libera, se não for por ordem judicial. E aí, na sequência, um juiz também não libera um alvará se todos os trâmites não for corretamente passados. Nesse caso aí, é constituir um advogado para resolver essa questão. Exato. Né, e o quanto antes. Tá lá, e outra coisa, gente, até para você pegar o saldo da poupança, vai ser necessário você fazer uma declaração de inventariante, vai ser necessário o próprio banco ter a segurança de que todos os herdeiros, naquela declaração, que é um documento que você pode conseguir fazer em cartório, mas se todo mundo realmente tiver toda a documentação, tiver assinado para que você pegue o saldo, quiçá fazer esse levantamento. Minha mulher faleceu. Eu era casado com ela em regime de comunhão parcial de bens. Ela tem 2 filhos e eu quero vender a casa. Pelo que ele fala aí, a explanação foi uma casa constituída enquanto eles estavam casados, né? Eu também acredito. Só que um dos filhos não quer assinar. O que eu faço? Olha, Fernanda, às vezes acontece o inverso, mas isso aí só em juízo, tá? Porque o que acontece? O juiz vai determinar aí, porque quantos filhos querem ou não quer? O juiz vai definir, sim. O inverso é que não poderia acontecer. Por exemplo, se ele, como o sobrevivente na relação conjugal, ele mora na casa. A casa poderia até ser um bem particular, onde ele não teria ameação, mas enquanto ele, vida tiver, é o direito do cônjuge permanecer na casa sem vender. Pode todos os filhos, assim, a gente vai vender essa casa, porque a gente está precisando, mas se o cônjuge disser assim que não, é não. Entendi. Porque ele tem o direito de moradia. Nesse caso é o inverso. Ele quer vender e um dos filhos não quer. Então, aí o judiciário pode definir muito bem a venda, o valor, ou ele pode até comprar a parte, vender, comprar a parte, ou o filho que não quer vender, ele pode comprar a parte dos outros. Tudo isso vai ser negociado dentro do processo de inventário junto ao judiciário, o que sai tão caro, Fernanda, que quando esse filho pensar ou for orientado pelo advogado do custo que isso sai, ele acaba, às vezes, compondo. E os advogados hoje estão preparados, sim, Fernanda, para composição. É muito bonito. Eu sou apaixonada pela classe de advogados, então eu fico observando como eles estão hoje cada vez mais preparados, psicologicamente, para tentar fazer uma composição. E não ficar aguerridamente, porque perde as partes, perde os advogados. Então, hoje em dia, é muito bonito ver o papel do advogado mais como um elemento, um mediador para compor esses conflitos. E aí é judicial, viu? Não tem jeito não. Sheila, deixa eu mostrar como é que tá o WhatsApp. Olha isso. Às vezes respondo um, respondo vários, né? Mas olha o zap do programa como tá. Sheilinha, você volta já, viu? Estou aqui à disposição. Você tá vendo aí, olha, se prepara, viu, querida? Desica, vai vendo aí as comuns, porque muitas vezes a dúvida de um é dúvida de outro, né? Perfeito, exatamente. E aí a gente tenta responder todo mundo. Sheilinha, volta já. Vamos para a próxima dúvida, Desirê? Vê que o pessoal, meu pai recebeu uma herança do pai dele. Certo. E ele vendeu tudo, não deu nada para as filhas. Falou que nós não tínhamos direito. É verdade? Porque, Fernanda, nesse caso são os netos, no caso específico, a herança é dele como pai, por Deus o livre. Minha mãe como falecida, filho do avô dela, do avô, né? Exatamente. Então, é aquela mesma ideia, né? Se eu tenho filhos, são 3 filhos, então, assim, vamos pensar assim, o meu pai recebeu, ele está vivo, a minha avó morreu, o meu pai está vivo. Então, o meu pai vai receber a herança, então essa herança é um direito do meu pai. E meu pai vai pegar esse dinheiro e vai fazer o que quiser com esse dinheiro, inclusive, como diz o povo, gastar todo com bebida, se ele quiser, porque o dinheiro é dele, da herança da mãe dele. Agora, imagine não. Aí o meu pai, quando minha avó faleceu, ou até começar o inventário não aconteceu, no meio do inventário meu pai morre. Aí os netos entram por representação. Aí sim, os filhos dele teriam algum direito em relação por representação. Mas o primeiro na linha de sucessão, estando vivo, para nele. Ou seja, seu pai estava correto, né? Não, gente, é outra coisa, a idade chega, mas as pessoas, enquanto vivas forem, esse dinheiro é deles, ele pode dispor, né, desses valores, né? A Viviane diz o seguinte, se o falecido tem dívidas com o governo, como é que fica o inventário? Não fica, você não faz. Ah, é, Sheilinha? Não faz, Fernanda, porque o Estado, quando você vai fazer o inventário, ou seja em cartório ou no judicial, é uma das exigências. O teu advogado vai solicitar que você tire todas as certidões. Simples, as certidões não é problema, você entra no site ou do município, do Estado e da União e tira a certidão. Mas se não sai a certidão e seu pai deixou algum tipo de débito lá,
Enquanto você não pagar e não pegar essa certidão, o judiciário não dá andamento e o Estado também não. Salvo, por exemplo, Fernanda, se a dívida for pequena e aí você convence o juiz a liberar uma parte do dinheiro que pode estar em conta para pagar. Aí sim, tudo é negociado, mas se não, não prescreve dívida com o governo? Aí depende, Fernanda, aí é outra história, a prescrição, pode ser até decadência, mas ela tem que primeiro resolver esse problema para poder seguir. Agora, e se a dívida for bem muita? Meu pai não deixou herança, deixou dívida. Que Deus o livre, encerra aí também. Se meu pai não me deixar nada, dívida também, ele não vai passar para você. E fica quieta, né? Fica quieta. Resolveu. Cuido de uma senhora e ela não tem filhos. Ela passou a casa para mim no cartório. Certo. Só que agora os sobrinhos dela querem a casa. Pode? Olha, Fernanda, aí vamos... Pelo que ela tá dizendo, ela fala do presente, né? Cuidou. Significa que ela está viva. E em vida, olha bem, aí essas coisas não estão para alguns detalhes específicos, aí a resposta tem que servir para todo mundo. É aquilo que eu disse, você pode dispor daquilo que é seu em vida e fazer o que você quiser, se você não tiver, no caso específico aí, né, um herdeiro necessário. E aí vamos. O caso específico, pelo que ele está mencionando, a pessoa tem irmãos, tá? Então ele poderia, se ela tem uma casa ou duas casas, né, aquela história dos 50 que ele pode dispor, ele poderia doar sem problema nenhum, até a outra parte entrar questionando isso. E outra coisa, no Brasil, Fernanda, a pessoa, dependendo da idade, acima de 60, 65 anos, ele não pode dispor do seu único bem, como, por exemplo, como uma moradia, ele não vai poder doar para alguém, salvo se ele deixar com usufruto, porque é uma forma de proteger o idoso contra, infelizmente, algum tipo de golpe que os idosos às vezes sofrem. Então, pelo que eu estou entendendo, pode ser que ele tenha mais de um imóvel e ele possa estar fazendo isso doou em vida e não o único bem que ele possa ter. Então, se for só uma casa, pelo que eu estou entendendo, se só eles tem esse bem, os sobrinhos podem e vão questionar contestar. Isso, o juiz vê tudo, vão poder Agora, questionar. se a pessoa está viva... E ainda está, ela vai poder fazer bem o que quiser do dinheiro dela. Agora, ela pode passar usufruto para essa cuidadora? Não, Fernanda, no caso, mesmo se ele já vendeu, ou já passou pro nome dele, já fez cartório, pelo que ele disse, ele não observou se ela ficou com usufruto. Se já passou em cartório em vida, Fernanda, vai ser muito difícil eles questionarem isso depois da morte, porque enquanto viva ela tá, ela vai fazer o que bem quiser do dinheiro dela, então, tem liberdade de ir pra preço de hoje, o sobrinho não tem direito nenhum, não. A casa continua sua, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que faleceu e deixou uma filha registrada que ela abandonou. No atestado de óbito, colocado que ela não tinha filho. O que fazer? A filha que era adotiva só tem o registro. No registro da filha, então, pelo que eu estou entendendo, tem o nome da mãe, tem, né? Pelo que ela disse, sim, se tiver um erro no registro de óbito, pode... Vai corrigir, mas a pessoa é filho, Fernanda. Adotivo é filho. Por direito civil, já há um bom tempo, filho é filho. Adotivo, fora do casamento, filho é filho, vai ter todos os direitos. O que acontece muito, gente, é exatamente, às vezes, a pessoa que vai socorrer, a pessoa que vai fazer a declaração de óbito, né? Não tem, às vezes, a informação, diz, deixou filhos. E, às vezes, só deixou um. Essa questão dá tanto problema depois no judiciário. E o inverso também, não deixou filhos, aí tem um filho. Simples, mostra o registro e não perca tempo. Porque se tem alguém que vai se beneficiar, por exemplo, com isso, um irmão ou alguém, você pode perder um direito e aí você vai até vai brigar, porque o direito é seu. Mas eu não sei se você leva, se a pessoa era dinheiro e já gastou. Pense no trabalho depois que você resgatar isso. Agora vamos falar de relacionamento que tem filho anterior. Tem um companheiro, estamos juntos há mais de 30 anos. Ele teve uma filha antes da gente. Compramos uma casa e a escritura é no nome dela, certo? Temos um filho. Essa primeira filha dele tem direito à casa, Sheilinha? Pera ainda, a casa ele colocou, tá no nome dele, do marido? Dela, da esposa. Não, olha bem, aí pense para você desconstituir uma questão dessa, vem pensar que quem vai morrer é ele, né, Fernanda? E então, assim, tudo vai ser levado em consideração, essa parte do direito que ele tem e vai passar, porque o bem tá dela, e não foi ela que faleceu, foi ele, né? E se essa Nem casa... faleceu, né? Ela já tá pensando... Eita, pois é, futuro, e se essa casa, aquela história, foi comprada na constância do casamento, era dos dois, então, se ele tá declarado, ele tem 50% dessa casa, então, desses 50% ela é meeira, né, como proprietária, ela é meeira, e ele vai ter o direito, né, os filhos vão ter direito nos 50% dessa casa, Fernanda. Todos os filhos. Inclusive do primeiro casamento. Filha. Última, uma ex-inquilina do meu pai se apossou do imóvel. Agora ela está informando na justiça que teve uma união com ele.
que é que os filhos podem fazer nesse caso? Olha isso, Sheilinha. Aí, Fernanda, por Tem isso, entendeu por testemunha, quê? prova, Exato. tudo, né? Você entendeu por quê que os inventários, a gente não pode dizer quanto tempo vai durar um inventário? E entendeu? Então, para você entender essas questões, é exatamente o que vai dificultar. E se essa pessoa realmente era a companheira, se realmente ela viveu e ela tiver como provar, ela vai ter direito a esse imóvel. Se foi na constância, se ela provar que compraram juntos, e aí tudo isso vai levar em consideração. Porque ele poderia dizer a vocês, da família, que a casa estava alugada para alguém e ela provar que ela nunca pagou o aluguel e que ela era a companheira dele. Mas aqui tem que provar ela, né? Ela que vai ter que entrar e que vai ter que provar principalmente a união estável. É isso. Tem muita coisa, gente. Na dúvida, paga o que a gente diz de consulta. Exato. Do mesmo jeito que você vai para um médico, você pode ir para um advogado e saber qual é o valor da sua consulta. Eu tenho essa dúvida jurídica aqui, eu tenho essa situação. Aí você paga a consulta. Existe uma tabela, inclusive, na OAB, né, Sheila? Sim, tá assim, sei lá, R$300, mais ou menos? Olha, advogado, 300, 400, às vezes tem às vezes um valor mínimo. A gente até olhou se é 380 ou 400, eu não sei se está atualizado. E nós temos, junto ao OAB, uma lista de advogados incríveis, muito especializados nesse conceito de família, que é os advogados até associados para o IBDFAM. E o número é muito. Sempre na família, às vezes, tem alguém que é especialista na área de família, a mesma questão para o médico. Então, assim, não espere uma reunião de família para estar consultando isso, gente. Profissionalize, procure um advogado da área de família, ligue, agende uma consulta, tire todas as suas dúvidas, leve todos os seus documentos e já saia de lá com um parecer, Fernanda. Com a orientação Exatamente. Certa, né? Bom demais. Sheilinha nas redes sociais, @Sheila_Sodré. Tem muito conteúdo legal, dicas diversas. Toda quarta-feira ela também tá na Jovem Pan de manhã, né, Sheilinha? Exato. Hoje a gente falou sobre combustível, viu? Devia ter trazido a pauta pra cá também. Mas adorei, inventário e testamento. Obrigada, viu, Sheilinha? Um cheiro pra você. Obrigada a todo mundo que mandou dúvida pra cá. A gente adora essa interação. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Agora vamos mudar de tema, eu vou conversar